Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os senhores assessores. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje com ponto de ordem, portanto, a audição da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, CRESAP, no âmbito do nosso plano de atividades. Cumprimento desde já o Sr. Professor Dr. Damasceno Dias, Presidente da CRESAP, a Doutora Eugénia Santos, vogal, e a Doutora Cristina Coelho, também vogal da CRESAP. Sem mais demoras, senhoras e senhores deputados, vamos então começar com a intervenção do Sr. Presidente da CRESAP, Sr. Professor Dr. Damasceno Dias. Sr. Professor, até 10 minutos. Tenha a palavra. Muito obrigado. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Boa tarde. Já foi apresentado aqui as minhas colegas da CRESAP e também gostava de aproveitar esta ocasião para exprimir o meu apreço também pelos vogais não permanentes e pelos peritos que constituem, digamos assim, a CRESAP no seu todo. Agradecer também o facto do interesse que Vossas Excelências depositaram ao fazer a análise do relatório de atividades que foi enviado aqui para a Assembleia da República, portanto, que é algo que estatutariamente nós temos que enviar todos os anos. Também aproveito este meu tempo para tentar dar algumas linhas de força que constituem as nossas preocupações e depois também enfatizar aquilo que nos parece mais importante, digamos assim, do relatório, que vocês, de certo, receberam e tiveram a ocasião de o apreciar. Em todo caso, eu vou centrar a minha intervenção em 5 pontos essenciais, de forma sintética. Primeiro, começar por caracterizar o universo da nossa atuação. Segundo, o foco dessa atuação. O terceiro, vou procurar justamente fazer a síntese dessa atividade, aquilo que me parece mais importante, aquilo que nós entendemos relevar. Depois, no ponto 4, vou aqui também apontar alguns constrangimentos por último, ou seja, ponto 5, o que é que estamos a fazer para o futuro da CRESAP também. Portanto, são estes, digamos assim, os 5 pontos que vou de forma muito sintética, como disse de início, expor e depois, obviamente, pôr uma vossa disposição, como é normal e é natural nesta audição. Primeiro ponto, justamente, o universo da nossa atuação. Portanto, nós, como CRESAP, fazemos o recrutamento e seleção dos altos dirigentes da administração pública. Só a título de curiosidade, por vezes os números escapam-nos no dia-a-dia das nossas preocupações em termos daquilo que temos para fazer, mas só a título de curiosidade, nós estamos a falar do universo de 393 dirigentes superiores de primeiro grau e 954 dirigentes superiores do segundo grau. Também uma curiosidade que é destacável aqui é que dos 393 dirigentes superiores, 260 são do género masculino e 133 são do género feminino. Quando passamos para os dirigentes superiores de segundo grau, a tendência inverte-se, curiosamente, ou seja, temos 481 do género feminino e 473 do género masculino. Portanto, é uma curiosidade, isto para dizer que os órgãos dirigentes superiores do primeiro grau maioritariamente são do género masculino e dirigentes superiores do segundo grau maioritariamente são femininos. É apenas uma curiosidade, vale o que vale, mas também é bom para nós termos a noção do que é que os nossos, digamos assim, do tal universo dos nossos, portanto, do nosso target, digamos assim. Qual é o foco da nossa atuação? O foco da nossa atuação
tem duas vertentes, como Vossas Excelências também sabem, recordando, nós fazemos concursos para o Estado, fazemos concursos para os institutos públicos comuns e depois temos outra linha, se quiserem, que são os pareceres que fazemos para os institutos públicos especiais, para os órgãos reguladores, para as empresas públicas da administração central e para as instituições sem fins lucrativos da administração central. Sinteticamente, portanto, temos duas linhas de atuação, concursos que obedecem a uma certa tramitação e os pareceres que obedecem a outra tramitação, sendo certo que, como Vossas Excelências também sabem, os pareceres não são vinculativos, no entanto, passam pela CRESAP. Ponto 3, em termos das atividades, em termos muito sintéticos, em 2024 foram desenvolvidos 77 procedimentos, e estamos a falar de procedimentos concursais, ok? Dos quais 40 com repetição de avisos de abertura e 44 novas solicitações. Portanto, temos aqui a volta de, como estava a referir, 77 procedimentos concursais. Eu vou falar primeiro na linha dos concursos, para depois falar na linha dos pareceres. Ora bem, pegando justamente nos processos que diz respeito aos concursos, concluímos no ano de 2024, até 31 de dezembro, 40 concursos, sendo que 35 ainda estão na fase da avaliação da candidatura e 2 na fase de recepção de candidaturas. Portanto, este total, se quiserem, dos 40 foi aquilo que nós concluímos em dezembro. Portanto, aqui o que convinha destacar é que deste conjunto, digamos assim, de procedimentos, houve 19 procedimentos em que houve repetição do aviso de abertura. O que é que isto quer dizer? Portanto, não houve candidatos com perfil adequado e, portanto, tivemos que repetir a abertura desses concursos, não é? E, portanto, não havia os 3 candidatos para apresentar em termos de shortlist. E mesmo desses 19, que abrimos a segunda chamada, se quiserem, não é? 13, continuaram a não permitir obter shortlists. Portanto, quer dizer que há aqui algum sinal que também depois, obviamente, estarei à disposição para dizer aquilo que nós interpretamos como a causa ou possível causa. O que quer dizer que apresentamos 27 propostas de designação, ou seja, shortlist com 3 candidatos por ordem alfabética, como Vossas Excelências também sabem, não é? Portanto, foi o balanço dos concursos. Dos 40, só para também precisar, 30 correspondem a dirigentes superiores e 28 correspondem a dirigentes superiores do segundo grau. Portanto, em termos percentuais, 30% correspondem a dirigentes superiores e 70% a dirigentes do segundo grau. Dos 40 processos concluídos também, podemos dizer que envolveram a avaliação global de 709 candidatos que foram admitidos para serem avaliados, atenção, dos quais 230 eram do género feminino e 479 do género masculino. Portanto, avaliamos 709 candidaturas. E, portanto,
Este universo de 709, também em termos de média de idades, situa-se à ordem dos 53,5 anos, portanto, e onde se encontra concentrado a maior parte das idades é entre os 51 e os 60 anos. Isto também dá-nos um sinal claro daquilo que se passa hoje na administração pública, e que é conhecido de todos nós, não é só em Portugal, mas julgo que em toda a Europa, que é um certo envelhecimento da administração pública. Portanto, este é o balanço, em termos muito sintéticos, daquilo que se passou nos concursos. Okay? Vou passar para a parte dos pareceres. Os pareceres são... eu não estou a ver o tempo a correr. São 10 minutos. Só para finalizar, estava a olhar para ali e via 000 e eu dizia, ainda tenho muito tempo. Afinal de contas, não é bem assim. Então, para finalizar, o processo final tem a ver com os pareceres, os tais que não são vinculativos, não é? E avaliamos 302 personalidades que foram digitadas para ocuparem os cargos e nós demos esses pareceres, não é? Também vos posso, para finalizar, dizer que são 57% são do género masculino e 43% do género feminino. Portanto, dou por concluída esta síntese, digamos assim, daquilo que é a nossa atividade, com as desculpas desta ultrapassagem, passar a estar mais atento aqui que ali. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de iniciarmos a primeira ronda, ia-lhe pedir um pequeno favor, se podia reposicionar-se, porque há grupos parlamentares que não estão, como vai haver interpelações direitas, se o Doutor conseguia chegar só um pouco para aqui, exatamente mais para o meu lado. Muito obrigado. Com muito se calhar, gosto. se me permitir, até coloco aqui. Muito bem, está melhor assim. Muito obrigado. Ora bom, vamos então dar início à nossa primeira ronda com a senhora deputada, com o Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Ana Isabel Ferreira, tem 5 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero iniciar esta intervenção por cumprimentar a equipa da CRESAP aqui presente e, na pessoa do Sr. Professor Doutor Damasceno Dias, cumprimentar todos os elementos pertencentes a esta equipa, quer sejam efetivos, quer não sejam efetivos, no reconhecimento de todo o trabalho, empenho e dedicação que esta entidade tem em prol de uma maior transparência e de credibilidade nos concursos para a administração pública. E da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, muito obrigado por estarem aqui presentes e por todo o trabalho e empenho e dedicação na causa pública. Passando então aqui à análise do relatório de atividades e sobre os dados aqui apresentados, não é? Verificamos que no ano de 2024 deu-se uma clara redução de procedimentos concursais desenvolvidos e um aumento significativo de pareceres emitidos, o que significa que, comparando com os anos anteriores, 2022 e 2023, podemos dizer que estamos no caminho e na procura de uma maior transparência e credibilidade nestes procedimentos. Contudo, verificamos também que há ainda algumas dificuldades evidenciadas e sobre as quais solicitamos a colaboração do professor Dr. Damasceno Dias, num sentido colaborativo, que nos indique possíveis estratégias a adotar como forma de melhoria da qualidade dos serviços desta entidade. Sabemos então que há dificuldades em apresentar uma shortlist para recrutamento de candidatos. Significa que não é atrativa a carreira para lugares de gestão na administração pública. Considera então que há necessidade de realizar uma revisão ao Estatuto do Pessoal Dirigente ou o que pode ser feito na sua perspectiva para colmatar esta dificuldade. Considera também necessário ou positiva a alteração e a adequação de algumas das regras do concurso, que se mantêm inalteradas desde 2011,
quando foi criado este organismo no governo PSD-CDS, considerando o novo contexto económico e social do nosso país. No que se refere às metodologias, ferramentas e software de apoio, considera pertinente a revisão, uma vez que também este está obsoleto e desfasado da realidade tecnológica atual? Face às dificuldades apresentadas, relacionadas com os recursos humanos da própria CRESAP, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a possibilidade da profissionalização dos recursos como forma de aumentar o quadro disponível. Qual a sua opinião sobre a criação de uma base de dados partilhada com outras entidades, nomeadamente a DGAEP e o INAH, para facilitar processos e procedimentos de candidaturas, mas também o próprio processo de recrutamento e seleção? Por último, segundo o que consta nas notas finais do relatório de 2022, foram apresentadas um conjunto de propostas de alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente relativos a diferentes itens ao Governo de então. Agradecemos, se possível, que nos disponibilize este documento de trabalho como ferramenta de consulta e de apoio para uma análise mais profunda. Termino a minha intervenção agradecendo mais uma vez a colaboração e a disponibilidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Dr. Damasceno Dias para responder. O Sr. Doutor tem 5 minutos. Até 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que colocou. E, portanto, eu iria então dar resposta a cada uma delas. Relativamente à questão que coloca da revisão do pessoal dirigente, efetivamente nós entendemos que devia ser revisitado esta questão do pessoal dirigente. Aliás, cola um bocado com o que a senhora deputada fez referência do que nós em 2022 tivemos como reflexão e como base de trabalho, se quiser, para podermos explorar, porque tem a ver com a segunda questão que colocou. A CRESAP, de facto, já foi criada há 13 anos atrás, portanto, está, a nosso ver, a precisar de ser refundada, de uma intervenção, e isto leva-nos também a dar resposta à terceira questão que está a colocar, que é as metodologias e revisão dessas metodologias. Por exemplo, uma das coisas que já tínhamos previsto no orçamento de 2024 era justamente, para o ano 2024, peço desculpa, era rever a plataforma atual dos concursos, que é aquela que está suportada numa plataforma. Não foi ainda possível. Porquê? Porque nós também gostávamos que não fosse só revista a questão tecnológica só, era aproveitar o momento para olhar para aquilo que são as competências que estão embebidas quando fazemos a análise das propostas. Portanto, são 12 competências que, a nosso ver, neste momento, estão completamente desajustadas, precisam de um ajustamento relativamente a essas competências, até porque, como a senhora deputada disse, e bem, já passaram tantos anos e as coisas mudam de tal maneira que precisamos, e temos falado nisto abundantemente sempre que temos oportunidade de o dizer. Queria fazer aqui uma ressalva desde já, porque nós, durante o tempo em que estamos na CRESAP, fizeram agora 4 anos, tivemos 4 governos.
Isto quer dizer que, isto dá resposta, se quiser, quando pergunta a nossa diminuição em termos das candidaturas, dá resposta a isso, como sabem, não pode haver concursos quando estão em períodos de gestão, digamos assim. Nós tivemos esse revés, digamos assim, de termos estes ciclos, digamos assim, governamentais durante este nosso período de atuação na CRESAP. Falou aqui, portanto, na dificuldade dos recursos humanos. Temos, efetivamente, dificuldades de recursos humanos. Os recursos humanos que nos são emprestados, eu digo emprestados porque não são nossos, portanto, vêm, estou a dizer, na parte técnica, na parte do apoio, vêm da GAEP, portanto, maioritariamente são da GAEP, com exceção do assistente operacional. Também não temos muitos, temos um técnico superior, temos 2 assistentes administrativos e um assistente operacional. Portanto, são da GAEP, os 2 são da GAEP. Uma delas vem de um serviço hospitalar que agora está a fazer a transição para a GAEP, portanto, pediu a mobilidade. E temos o assistente operacional, que é da Secretaria-Geral do Conselho de Ministros. Portanto, como vê, temos um escasso número de elementos que compõem a CRESAP em termos fixos, não é? Nós entendemos que isso não é salutar, não é sustentável, digamos assim, para uma entidade que, de certa maneira, pugna para ser independente e dar respostas de qualidade, não é? Falou nesta questão da base de dados de candidatos, digamos assim, em que, de facto, não é essa ainda as competências que a CRESAP desenvolve, mas é verdade que nós temos candidatos que ficam na shortlist e depois não vão para a shortlist, mas, no entanto, têm, digamos assim, um perfil adequado. E esses podemos aproveitar, sim. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. O Sr. Deputado João Ribeiro tem 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e senhores deputados e um agradecimento ao Dr. Damasceno Dias, Presidente da CRESAP, por estar aqui na Comissão a prestar esclarecimentos. Antes de mais, é muito importante esta Comissão, porque dá uma ideia de transparência. A minha pergunta, após as declarações que disse agora, é se realmente esta dependência do que diz respeito a recursos humanos, e eventualmente até recursos técnicos, põe em causa a independência da CRESAP ou não. Ou seja, até que ponto é que nós devíamos ter aqui uma CRESAP que tivesse mais meios humanos e recursos, eventualmente, para analisar os perfis e de forma totalmente independente, ou seja, com recursos próprios, com total independência. E falou também há pouco na refundação da CRESAP. Na sua opinião, essa refundação devia ser uma refundação conceptual, ou seja, qual é o objetivo da CRESAP, como é que ela deve funcionar, isto também para enquadrar que por uma questão de transparência, o ideal seria nós caminharmos para uma administração que tivesse os seus quadros por concursos públicos e não por nomeação política. Ou seja, se a CRESAP também podia evoluir conceptualmente neste sentido ou não, se realmente é só aqui uma questão dos processos e como é que os recursos humanos funcionam e como é que a avaliação dos perfis funciona que tem que ser mudada. Também nessa questão falou há pouco que existem muitos concursos que não têm candidatos adequados. Aqui a questão é, não existem os candidatos adequados porque os cargos que estão disponíveis ou a remuneração desses cargos não é apetecível para as pessoas concorrerem ou para serem nomeadas, ou a exposição eventualmente mediática que depois acabam por ter nesses quadros também não é apetecível, ou de uma maneira mais rude, os governos acabam por atrair as pessoas menos capazes da sociedade e não conseguem atrair aquelas mais capazes da sociedade, falando de forma bastante clara.
Depois também perceber, houve algumas notícias em que a CRESAP disse que não tinha meios para averiguar as incompatibilidades de alguns candidatos, se essas dificuldades já conseguiram ser ultrapassadas ou ainda não, ou estamos exatamente no mesmo ponto. E também perguntar, reforçar, acho que isto é muito importante, se é na opinião da CRESAP, se é o caminho que nós devemos seguir, é o caminho de concurso, ter concurso para os cargos, não haver a nomeação política, se é esse o caminho que vocês, pela experiência que têm também, que é esse o caminho que devíamos seguir, até para proteger aqueles que se estão a candidatar. Ou seja, eles vão estar-se a candidatar por concurso público, qualquer pessoa se pode candidatar e não porque eventualmente tem um cartão rosa, laranja ou azul ou amarelo, não interessa. E isto acho que é muito importante. Ainda relativamente à CRESAP, é se com estas mudanças de governo, que falou há pouco, de 4 governos em pouco tempo, se isso provocou entropias, já disse que sim, mas também se houve um aumento de volume de trabalho para vocês, ou se não, se esta questão de mudanças de governos acaba por simplesmente só criar entropias, que há aquelas fases em que não se pode estar a nomear, e alguns dos governos estiveram em gestão durante um largo período de tempo, mais do que o normal, se foi só essa entropia, ou se realmente depois também cria aquela questão de, vulgarmente dizemos, que é aquela corrida a tentar nomear antes de entrar na fase de gestão, e cria aqui algumas volumes de trabalho adicionais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Damasceno Dias para responder. Tem 5 minutos, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. A primeira questão, de facto, quando eu me referi aos recursos humanos, não tem rigorosamente a ver com a independência da CRESAP. Esta está completamente salvaguardada, tem a ver mais com uma resposta, digamos assim, em termos de apoio administrativo, na eficácia, na eficiência procedimental. Portanto, podíamos demorar menos tempo a instruir os processos, digamos assim, e, por outro lado, também, quando me referi aos recursos humanos, por exemplo, muitas das vezes os horários que são praticados não se compadecem com o horário normal da administração pública no geral, porque eles são da DGAEP. Portanto, muitas das vezes estamos a fazer entrevistas que se prolongam, digamos assim, e essas pessoas não têm nenhuma motivação, digamos assim, nenhum benefício em termos salariais, e queixam-se, digamos assim, dessa questão, digamos assim, de não poder ter essa prerrogativa, digamos assim. Portanto, não é uma questão de independência, essa nunca esteve em causa. Aliás, o core, digamos assim, da CRESAP é justamente a sua independência, e por isso que estou aqui a prestar contas perante a Assembleia da República e não perante o Governo. A reformulação que eu falei, relativamente, ou a refundação, se quiser, tem a ver com aquilo que há bocado eu disse aqui a senhora deputada do PSD, é que o sistema já está um bocado ultrapassado. Repare, nós, quando falamos nas 12 competências, foram criadas, repetindo-me, há 13 anos atrás. Portanto, tínhamos que rever, tínhamos que pensar, e como também me referi, não é só a plataforma tecnológica, mas também rever estas questões das competências, digamos assim, que carecem dessa refundação ou dessa reformulação. Relativamente à repetição de concursos, é verdade, é uma situação que nós nos vemos confrontados muitas das vezes. Não há a grande apetência para o concurso. Nós o que analisamos, aliás, eu evidenciei isso quando estive a fazer, ou quando estive a narrar os dados de 2024, nós entendemos que, daí ter falado também na revisão do Estatuto do Dirigente Público, eu acho que o Estado ou a administração pública deve
pensar também em remunerar melhor, neste caso, em apreço, também esta questão dos dirigentes da administração pública para se tornar mais apelativo. Vou-lhe dar um exemplo, só para lhe poder dar conta disso. Nós reparamos que, por exemplo, quando há concursos, imagine, para um instituto como a AMA, em que a remuneração é mais apelativa, há muito mais candidatos. Quando é para diretores gerais, normalmente não existem tantos candidatos. Portanto, julgo que uma das coisas que pode ser melhorada é justamente a questão remuneratória, mas isso passa, obviamente, por opções de política pública, como sabe, não é? A questão da incompatibilidade que falou, portanto, eu já o tinha dito quando fui aqui chamado pela Assembleia, portanto, a CRESAP não tem, digamos assim, competências para olhar para esta questão das incompatibilidades. Não está isso, portanto, nas atribuições. Não é a questão de ter recursos. Os recursos referiam-me aos concursos e aos pareceres, não é? Portanto, uma última questão que me estava a colocar era se as mudanças do Governo, que implicações é que tiveram. Como vos disse também, portanto, cada ano era um governo, portanto, tínhamos que ajustar, digamos assim, a nossa capacidade de trabalho e as nossas respostas justamente para, digamos assim, modelar essas necessidades, porque acontecia que, por vezes, não havia concursos, mas havia pareceres que nos eram solicitados por questões especiais. Lembro, por exemplo, quando foi criado o serviço, exatamente, quando foram criadas as ULS e foi preciso nomear uma série de diretores hospitalares. Portanto, é isto que nós tivemos como cuidado ajustar, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Marina Gonçalves tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Damasceno Dias, e também quem o acompanha, e agradecer, obviamente, o trabalho que fazem. A credibilização da administração pública passa, obviamente, pelo trabalho, por este exercício de transparência que aqui fazemos, olhando para o relatório de atividades, olhando para o trabalho que fazem e percebendo como é que podemos todos ser parte da melhoria constante da administração pública, porque, efetivamente, se ela for mais eficaz e qualificada, ela responde melhor aos cidadãos, e deve ser isso que nos deve unir quando fazemos este trabalho. Eu vou tentar não repetir, porque muitas das questões relativas ao relatório de atividades já foram aqui referidas, a dos meios humanos, a questão dos próprios sistemas informáticos e da necessidade de modernização. Acrescentava uma das dimensões que está prevista, aliás, no vosso relatório, que é a questão da falta de instalações, que vos obrigam, em alguns casos, a limitar as entrevistas que faziam com os candidatos, e, portanto, aqui se puder reforçar um bocadinho nesta dimensão daquilo que já aqui nos partilharam abundantemente, da falta de recursos, de que forma é que isto impacta também na vossa atividade, porque esta é uma dimensão importante do exercício que fazem de avaliação, e, portanto, de que forma é que isto impacta e de que forma é que, se isto não acontecesse por uma limitação decorrente do vosso exercício, não por opção, mas por limitações físicas do exercício, se isto podia, no fundo, melhorar não a qualidade do parecer, porque ela é feita em função das instalações que tem e das condições que tem, mas podia melhorar efetivamente o vosso trabalho e a eficácia do vosso trabalho, não tanto em tempo, mas verdadeiramente neste contacto com os candidatos que têm em cada um dos processos, seja no concurso, seja também nos pareceres que fazem, que, apesar de não serem vinculativos, são importantes para o funcionamento da administração pública. Uma segunda dimensão que partilhava, mais para termos sugestões neste trabalho, que é para nós importante, aliás, é um processo que nós próprios, politicamente, já mostramos vontade de o fazer, de olhar para a CRESAP, de perceber como é que a podemos melhorar, como é que a tornamos ainda mais eficaz, não, mais uma vez, não pelo trabalho que vocês fazem, mas na componente política, naquela que é a dimensão de decisão, e esse é um trabalho que nós já dissemos que queremos fazer, mas há aqui várias dimensões que referiram e que estão presentes no vosso relatório, que para nós são importantes. A primeira, e que, aliás, nós tínhamos presente no nosso programa eleitoral, por parecer, já aqui a referiu, por nos parecer uma das dimensões fundamentais, é do reforço
da valorização neste recrutamento da administração pública, nomeadamente com a valorização das remunerações destes candidatos. Essa dimensão para nós parece-nos essencial para atrair, aliás, já que o disseram, e, portanto, é uma dimensão importante. Mas há aqui dimensões que nós não podemos retirar da nossa avaliação, nomeadamente nas questões de género que aqui referiu, e que são uma evidência, não é para nós uma novidade, infelizmente, mas perceber como é que, nesta avaliação que vamos fazer, como é que nós podemos verdadeiramente introduzir aqui uma dimensão que não é única nem exclusiva na questão dos cargos dirigentes, mas que é uma evidência que, quando olhamos para os cargos de primeiro grau e de segundo grau, há aqui uma inversão das percentagens, e eu acho que nós, enquanto temos de fazer esta avaliação política, mas já agora também da vossa experiência, dos candidatos que vão encontrando, de que forma é que podemos aqui, de alguma forma, do ponto de vista político, nesta avaliação que queremos fazer, de que forma é que podemos acrescentar aqui alguma coisa do ponto de vista legal e político. Há depois aqui uma dimensão que nós temos visto, não foi neste relatório de atividades, mas foi em 2022, uma das dimensões que referiam tinha a ver com o regime de substituição, que o facto de se ir perpetuando o regime de substituição, muitas vezes, quem estava nesse regime de substituição acabava por ser, às vezes pela shortlist, às vezes por inexistência de shortlist, acabava por ser a pessoa escolhida. E aqui nós avaliamos, obviamente, de que forma é que isto pode ser ultrapassado, mais uma vez, do ponto de vista legal, criando aqui algumas ferramentas, mas aqui da vossa avaliação, vocês têm nesse relatório essa evidência, que nós sabemos que é uma evidência, tem esse dado incorporado no relatório, mas mais do que isso, perguntar que tipo de solução é que podíamos encontrar aqui para que isto fosse ultrapassado quando os concursos não são lançados ou quando inexiste no fundo, candidatos aptos. A terceira dimensão, a terceira pergunta que lhe colocava era precisamente nesta dimensão dos candidatos aptos. Já aqui referiu, já aqui fez uma avaliação, bem sei que é mais fácil identificarmos o problema do que identificar soluções, mas de que forma é que nós, tendo um conjunto significativo de concursos que são, no fundo, renovados por inexistência de candidatos aptos, sendo a dimensão remuneratória uma dimensão importante, de que forma é que podemos, no fundo, reforçar ou mudar as medidas, aqui pedir-lhe um bocadinho mais de concreto, face àquilo que já disse, de que forma é que podemos mudar as regras para poder tornar a nossa administração pública mais apelativa, porque não tínhamos dúvidas que é mesmo com uma administração pública eficaz e qualificada, obviamente, que teremos um país a funcionar melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa assim a palavra ao Sr. Presidente da CRESAP. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Começava pela questão inicial que foi colocada, relativamente à questão das instalações. Efetivamente, nós fazemos referência à questão das instalações por uma situação que é a seguinte. Nós, atualmente, fazemos todo o processo através de videoconferências. Portanto, isto advém um bocado do tempo da pandemia, mas depois apanhamos um bocado adotamos esta metodologia, porque, de facto, onde nós estamos não existe, portanto, espaço para garantir o sigilo, digamos assim. Era preciso 2 salas com condições para fazer entrevistas, sala para esconder o candidato para não ver o outro, portanto, uma série, digamos assim, de vicissitudes em termos, digamos assim, de layout. Felizmente, e temos refletido isso aqui internamente, esta metodologia não é assim tão má como parece. Tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Aliás, isso é discutido mesmo em termos da especialidade, digamos assim, o que é mais eficaz. Portanto, não vamos aqui discutir vantagens e desvantagens, mas também lhe devo dizer que nos vamos habituando à questão das videoconferências, até porque é mais cômodo para quem se candidata, às vezes estão fora de Lisboa, e mesmo para os vogais não permanentes e os peritos, é mais fácil, digamos assim, estarem presentes. Portanto, acho que poderíamos depois, no futuro, se tivéssemos estas instalações, até fazer aqui um mix. Depois falou numa questão que é chave, ou seja, e que tem a ver com esta questão da valorização para além da remuneração.
para além da remuneração. Devo dizer-vos que a CRESAP, nós temos estado a pugnar muito por uma dimensão que é importante, que é a qualificação das pessoas na administração pública, nomeadamente os dirigentes. De tal maneira que nós, nomeadamente a minha pessoa, faz parte, portanto, sou coordenador de uma pós-graduação sobre inteligência artificial na administração pública, em conjugação com o INA, que posso-vos dizer aqui que é das melhores formações que existem em Portugal, na administração pública, porque reúne 6 universidades de prestígio, 6 universidades, desde o técnico, o ISCTE, a Faculdade de Ciências, etc., etc. Não visa só a questão das tecnologias, mas tem a ver com as questões da implicação da inteligência artificial na ética, na mudança organizacional, na própria liderança. Portanto, temos estado em conjugação com o INA para fortalecer, digamos assim, esta questão da valorização, porque entendemos que também formar e qualificar as pessoas pode aumentar, digamos assim, este grau de atratividade que a administração pública tem, e eu estou em crer que, fazendo essa junção de melhorar, digamos assim, os níveis salariais e aumentar, digamos assim, a qualificação, temos algumas soluções que podem ser chamativas no futuro para esta causa pública, digamos assim, não é? Depois, a taxa de feminização, digamos assim, está a aumentar. E posso lhe dizer que os nossos próprios, a nossa orientação que é dada, quando há empate, digamos assim, até para garantir a paridade também, temos em circunstância também o género, também temos feito tal, não é? Depois, falou aqui há algo que tem sido recorrente, o regime de substituição. Portanto, o regime de substituição está, a nosso ver, naquilo que diz respeito ao que está consagrado na lei. Quer dizer, há 45 dias para o membro do Governo dizer, portanto, dar resposta à nossa shortlist, e há 90 dias para abrir de substituição que estão contemplados na lei, salvo se pedir a abertura do concurso. Portanto, isto está claríssimo relativamente àquilo que são os instrumentos, digamos assim, jurídicos ao dispor da administração pública, não é? Obviamente, nós não somos nenhum órgão inspectivo, digamos assim, a quem cabe, digamos assim, controlar este regime. Mas há, efetivamente, estas situações que vocês bem sabem. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos esclarecimentos prestados. Eu não tenho inscrições para segundas rondas. Portanto, penso que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados ficaram devidamente esclarecidos com os esclarecimentos que foram prestados aqui pelo professor doutor Damasceno Dias. Resta-nos agradecer a vossa presença cá, Sr. professor doutor Damasceno Dias, doutora Eugénia Santos, doutora Cristina Coelho. Obrigado por terem estado na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Sendo assim, dou por encerrada esta audição. Relembro as senhoras e senhores deputados que iremos ter pelas 17 horas a audição ao Instituto de Proteção e Assistência da Doença, a ADSIAIP, no âmbito também do Plano de Atividades. Então, sem mais demoras, dou por encerrada então esta audição e até já.